Bem-vindas a mais um episódio do Fala Esfera, onde a mulher empreendedora ganha voz. E hoje a nossa convidada é Nara Iokovazo, fundadora da Esfera Empreendedora, especialista em marketing digital. Ela que é a mulher do planejamento, estratégia, organização, especialista em narrativas, criadora de conteúdo. Obrigada. E minha parceira. Vamos lá! Nós vamos conversar aqui sobre sua trajetória de vida, como é que foi que a Nara chegou até aqui, está aí ensinando tantas mulheres, direcionando tantas mulheres, fazendo tantas mulheres crescerem. Vamos conversar, vamos bater papo. Obrigada pelo espaço. Narinha, me conta aqui. Conta para quem está nos ouvindo quem é a Nara antes dessa mulher empreendedora, antes dessa profissional de marketing digital. Conta um pouco sobre Nara por Nara. Nara by Nara. Bom, obrigada pelo espaço. E, assim, se eu posso começar, né, dentro dessa jornada, até para já começar a incentivar algumas empreendedoras. A Nara de antes era a menina introvertida, que tirava 0 na escola, porque não apresentava os trabalhos. Mentira. Tirava 0, tirava. Porque não queria apresentar os trabalhos lá na frente, tremia de medo, suava a mão. A mão sua ainda sua até hoje. Mas, para mostrar que é possível, muitas vezes, a gente sair de um momento ou de uma condição de vida e de acreditar em determinadas emoções e, de fato, conseguir controlá-las, conquistar o seu espaço. Porque eu me lembro que uma vez eu ouvi de alguém, falou assim, se essa menina não falar, ela não vai ser ninguém na vida. Essa frase, eu lembro dela até hoje. Por quê? Porque realmente era tão calada, tão quieta, enquanto criança, ali até o início da adolescência, que de fato parecia que eu não conseguiria vencer na vida ou conseguir uma boa oportunidade de trabalho, porque a comunicação é fundamental para que a gente chegue e conquiste o nosso espaço, né? E aí minha mãe fez vários investimentos, eu fazia terapia da fala, que era fonoaudiologia no Brasil, fiz aula de teatro, pode fazer jabá de um amigo famoso? Eu fazia aula de teatro com o Mohamed Rafouch, um queridaço que me ajudou muito, um amigo, né, da infância, um amor de pessoa, uma das pessoas mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer nessa minha fase da adolescência. E que me incentivou a fazer aula de teatro, porque isso vai te ajudar, vai parar de tirar 0 e tudo. Então, essa infância muito caladinha, essa recordação dessa infância me faz levar essa mensagem para as mulheres. Nós não somos nada, nós estamos. Nós podemos aprender, treinar, melhorar e evoluir. Então, não digam para vocês mesmas, eu sou introvertida, eu sou uma pessoa que não conquista. Não é. A gente pode superar qualquer condição. E essa fala tem um poder gigantesco. Tanto é que quando a gente vai fazer afirmações positivas a nosso respeito, a gente fala, eu sou. Mas negativas, jamais. Negativas, não. Eu vou melhorar. E aí, depois, passada essa fase da adolescência, lá para os 18 anos, eu também fui morar sozinha. Não é? Porque a minha família, que morava no Rio de Janeiro, a gente tinha uma boa condição de vida na época até. E aí, uma questão financeira fez com que a gente fosse morar no interior. Eu tinha acabado de passar para a faculdade de administração. E aí, falei, bom, uma coisa que meu pai sempre me dizia só existe um caminho, e é o caminho do conhecimento. Falei, bom, então eu não posso largar a faculdade. Na minha cabeça jovem, falei assim, bom, eu tenho que estudar. E aí eu fui morar sozinha, aos 18, não tinha 16, mas tinha 18, fui morar na casa de uma senhora e aluguei o quarto na casa dela para continuar os estudos. Afinal, aquilo era que me daria um futuro. Fiquei morando sozinha por 1 ano, mas aí realmente a parte financeira pesou muito, né? E eu voltei para a casa dos meus pais no interior. Isso era dezembro. E olha como a vida é boa e como o movimento, como a gente conversou no podcast com a Renata sobre isso, sobre o movimento abrir portas. Aí voltei para a casa dos meus pais, em dezembro, quando terminou o ano letivo da faculdade,
E a minha vizinha do lado falou assim, Nara, vai ter um concurso para a prefeitura da cidade, a cidadezinha pequenininha no interior do Rio de Janeiro, Paracambi. Falei, quais são as matérias do concurso? Português, matemática e administração pública. Eu falei, bom, português e matemática, tô tranquila, né? Vamos estudar. Sabe aqueles caderninhos de concurso, gente? Fui estudar aqueles caderninhos de concurso. Devorou o caderninho. Pronto. Fui lá, passei no concurso. Então, fui funcionária pública. Antes de empreender, fui funcionária pública. E eu falei, bom, eu vou me segurar aqui nesse emprego até eu terminar a faculdade. Porque a grana que entrava, gente, a carteira assinada tá lá, sei lá. Era, na época, R$600. Era um negócio, eu falei, meu Deus, então, né? Que história, se pegar aquilo ali, tem muita história para contar naquela carteira de trabalho. E eu falei, eu vou pegar essa grana, vou terminar a faculdade. E a grana, gente, era só para pagar a faculdade, pagar o transporte, porque na cidade nem tinha faculdade, a gente tinha que pagar um transporte para chegar na faculdade, e o curso de inglês no sábado. Porque eu na cidade pequena, eu não tinha nada para fazer. Nada. O que você vai fazer sábado? Nada, vou estudar. Aí fui estudar inglês, e o que foi, para mim, importantíssimo, logo ali na frente, anos depois, 3, 4 anos depois, o inglês foi o que me abriu as portas para um emprego maravilhoso, que foi quando eu me encontrei na área da gestão da qualidade. Né? Uma entrevista toda em inglês. Na época, o projeto era para a Petrobras, uma plataforma de petróleo. Construção, né? Ela estava em construção, a P54, ali no estaleiro Mauá, em Niterói. E, gente, eu me vi naquela época. Olha, eu já tô chegando, né? Já estou quase chegando no empreender. Mas a Nara, antes do empreender, foi essa aqui. Calada, tirava 0 na escola, que mudou, que fez teatro, que foi funcionária pública, que morou sozinha, e que depois entendeu que não conseguia se adaptar. Você conseguiu, depois que você fez as aulas de teatro, tudo, você conseguiu romper? Assim, muito. A gente ganha uma confiança no sentido de ser capaz, né? De olhar um palco, e eu tinha um professor na época que era o Jesus, no Teatro de Arena, em Copacabana. Eu já fiz teatro também, é incrível. É incrível a sensação de você estar ali, e esse Teatro de Arena, ele é 360, assim, né? Então, de você estar mesmo exposta de todos os ângulos, de cima, e ele é um teatro que sobe. Você fala assim, uau, eu consigo, afinal de contas. Mesmo tendo como característica comportamental a introversão, porque a gente não deixa de ser 100% introvertida, mas a gente encontra ferramentas para lidar com isso e seguir adiante, não é? Então, eu entendi, né, depois já morando ali no interior, que eu não conseguia viver com aquela rotina de todo dia, as mesmas coisas, as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Aquilo me consumia, né? E aí, Renata, eu arrumei um emprego depois. Quando eu pedi exoneração, foi uma das primeiras vezes. Quando eu fui morar sozinha, já chama a gente de louca, né? Uhum. A louca vai morar sozinha tão jovem. E depois, quando eu fui pedir exoneração de um cargo público. Assim, aí foi sua primeira transição, primeira ruptura. Porque as pessoas falavam assim, mas você está segura agora? Tem um emprego público. Concursada. Falei, nem de longe eu quero isso para o meu futuro. Não quero ir, não vai ser aqui. Mas você vai voltar para a vida no Rio de Janeiro, você nem sabe o que vai acontecer lá. E, no final das contas, a empreendedora também não sabe. E a gente, por mais que a gente consiga planejar, fazer projeções de resultados, a gente nunca tem certeza do que vai acontecer no futuro. Veja, quantas empreendedoras tinham tudo planejado, organizado, vem um Covid da vida. Acontece um contratempo que é realmente o contratempo, é inesperado. Né? E muda tudo. Mas aí eu fui, Renata, saí do emprego público, voltei para a capital, me colocaram num trabalho, aí eu era assistente administrativa na época. E sabe aqueles documentos do departamento pessoal do funcionário que você tem que guardar por 5 anos, guardar por 3 anos? Arquivos. Gente, me botaram para fazer aquilo. Quase enlouqueci. Em 3 meses, eu estava na porta do meu chefe. Olha, será que você não tem outra coisa para eu fazer? Porque eu estou quase enlouquecendo todo dia, só de eu acordar e saber que eu vou olhar para aquela pilha de papel e que eu não vou fazer mais nada.
eu não estou aguentando. E era uma administradora de condomínios. E aí, então vou mudar você de função. Com 3 meses, olha que abuso, né? Aí me botou para digitar ata de condomínio. Falei, eu não sei o que é pior, se é o papel ou se eu digitar em cima de ata aqui. Eu falei, passou mais 3 meses, eu falei, olha, eu acho que ainda não é a minha função, tem alguma outra coisa que eu possa fazer? E tá, assim, ele olhou para minha cara e falou assim, olha, no momento não, é o que tem. Eu falei, bom, vou ter que procurar outro emprego, eu tinha certeza que... Falei, bom, vou procurar outra coisa para eu fazer. E aí, foi quando meu pai conseguiu uma entrevista para mim, no Estaleiro Mauá. Foi quando o inglês me salvou, porque a entrevista era toda em inglês. E eu cheguei para esse meu chefe, 6 meses de emprego, falei, olha, desculpa, é que eu vou sair e tal. E aí ele falou assim, não, mas eu vou te oferecer então um cargo, você pode ser gerente de conta. Sabe o que é o gerente de conta numa administradora de condomínio? Você tem que ir para dentro do condomínio, para aquelas reuniões de condomínio. Ser uma intermediadora. Assim. Eu pensei comigo, Deus me livre. Eu falei, olha, querido, obrigada, mas acho que não, vou seguir. Ah, mas pelo menos você vai ganhar muito mais. E aí eu ia ganhar realmente muito mais do que no estaleiro. Mas você vai ganhar muito mais. Eu falei, mas não é isso que eu quero para minha vida. Então, a gente pensar que às vezes também o dinheiro não pode comprar por tudo. Sim. Né? Eu falei, bom, mas não é isso que eu quero. Não é esse futuro que eu quero para mim. Então, eu vou aceitar ganhar menos. E vou construindo a minha história. Fui para o estaleiro, trabalhei com a construção da P54, que foi de um aprendizado em termos de proporção de negócio. Você aprender a lidar com as pessoas desde dos escalões mais altos, do resto de chão até assim, né? A alta gerência, com o mesmo respeito, com a mesma tranquilidade, buscar as palavras certas para estar em cada momento, em cada reunião, você tem que estar com uma postura diferente e aprender a lidar com números muito grandes, né? Informações que são muito volumosas. Há um volume de informação, a gente tinha... E é incrível, né? Porque a gente acha que nada dá errado. Mas a gente tinha uma lista de pendências. O que era a lista de pendências? Coisas que tinham sido ou construídas errado, ou estavam fora de lugar, enfim, de mais de 30 mil itens. Uma lista de pendência com mais de 30 mil itens. E a gente pensa assim, caramba, eu não posso falhar. Como não pode falhar? É um projeto, igual uma pesquisa, ela tem mais de 30 mil itens com questões a resolver. Não é? E não é que você não vai resolver. Vai, por quê? Para a entrega do projeto, tudo aquilo tem que estar solucionado, tem que estar resolvido. Mas a gente ganha uma experiência de vida gigantesca. Então, isso tudo vem antes de eu empreender. E depois, além desse projeto no estaleiro, eu fui trabalhar, na época, na OAS. Foi quando eu comecei a construtora OAS. Na época, ela era uma das 5 maiores do Brasil. E fui trabalhar com controle de qualidade, quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão da qualidade, que é a norma ISO 9001. Então, eu trabalhava nessa época fazendo a implementação do sistema. Não é? A ISO 9001 é uma norma internacional que garante a qualidade da entrega de um determinado produto. Não é? E aí, aqui, então, nesse momento, nesses anos em que eu fiquei, a maior parte da minha vida corporativa foi nessa função. Nossa, aí eu aprendi demais. Imagino. Demais, assim. Não só profissionalmente, mas pessoalmente. Porque é uma norma, que muitas pessoas, até comentei isso no dia do evento, que ela não é uma norma de não erro. A gente pensa assim, mas uma empresa certificada ISO 9001 não pode errar, não pode ter falhas. O que também não é verdade. O que ela preza qual é o pilar central? O pilar central é melhoria contínua. São essas 2 palavras. Melhoria contínua. Isso se aplica muito para a nossa vida pessoal. Totalmente. Tem que existir melhoria contínua. Como nós falamos, é o crescimento todos os dias. Você tem que entender que a gente está em constante evolução. Porque se você não entender que você está ali para aprender, para crescer... Já foi, não faz sentido. E ali, né, nesse caminhar do corporativo, nossa, ficaram muitas lições. Acho que ao longo aqui do episódio eu vou contando um pouco mais sobre esses momentos e como eu trouxe também essa visão para o empreender.
Ô, Narinha, e me conta uma coisa, e como que foi a decisão? Em que momento, assim, o porquê que vocês decidiram vir para Portugal? Teve um motivo específico ou foi um conjunto de razões? Sim, o vir para Portugal, bom, eu morava com a minha família, já tinha os meus 2 filhos, o Arthur e o Heitor. Eles tinham, na época, um tinha 3 anos, o outro tinha 2. Eles têm 1 aninho só e pouca de diferença. E o Rio de Janeiro, né, como todos sabem, é uma capital e tinha uma questão toda relacionada à violência. Nós já buscávamos um lugar, né, nós tínhamos certeza que futuramente, à medida em que eles fossem crescendo, nós não viveríamos mais no Rio de Janeiro, que nós íamos procurar uma outra cidade no Brasil. Eis que surge Portugal como uma opção, e o meu marido tinha uma proposta de emprego aqui. Na época eu já empreendia. Nessa época eu já empreendia, eu tinha uma loja de moda infantil, há 2 anos e meio mais ou menos. Falei, bom, a gente fecha a loja e a gente segue juntos, né? E é uma decisão muito importante também, porque nesse momento em que a gente sai do Brasil e vem para Portugal, quando eu cheguei aqui, e é uma questão para muitas mulheres, a dependência financeira era total, não é? Porque ele veio para trabalhar, mas eu tinha 2 pequenitos, não é? E eu não conseguia imaginar deixá-los na escola de, sei lá, 7 da manhã a 7 da noite, não é? Então, falei, bom, eu vou ter que buscar um caminho dentro do empreender. Eu já empreendia no Brasil. Eu vou ter que buscar um outro caminho dentro do empreendedorismo para que eu tenha flexibilidade. Então, isso, eu inclusive ia te perguntar em relação a essa questão da maternidade, essa adaptabilidade desse novo momento, porque você não tem mais a sua rede de apoio quando você muda para cá. Sim. E aí, foi quando eu fui buscar, e é um momento em que a gente olha muito para dentro de si. Não é? Chegar num país novo, nem precisa ser um país novo. Quando a gente muda de cidade, a gente já precisa se reencontrar em termos de amizades, de apoio e tudo mais. Mas eu mergulhei em mim mesma. Eu falei, bom, o que eu sei fazer? O que eu sei fazer bem e como eu posso transformar isso em um produto? E na época da loja, desde que, e a gente está falando ali 2015, mais ou menos, o marketing digital era mato. Né? Só tinha Facebook. E o Instagram estava nos primórdios. Aquilo era... Meu Deus, no Instagram a gente até duvidava do Instagram. E eu fazia parte do marketing da loja. Eu fui estudar, porque o marketing, querendo ou não, é uma das disciplinas que a gente aprende na faculdade de administração. E eu falei, bom, vou me aprofundar, porque o marketing mudou muito, ainda mais com o digital, é um outro tipo de marketing. E aí fui estudar, fiz uma série de cursos para me aprimorar naquilo. E eu trabalhava dentro da parte da loja da moda infantil, eu trabalhava no marketing. Quando eu cheguei em Portugal, eu falei, bom, eu aprendi muito sobre marketing e sei muito de gestão de negócios. E aí eu comecei, Renata, o Instagram. Acho que se voltar lá no início, eu não sei se eu ainda mantive ou se eu já arquivei, já não me lembro mais, mas eu comecei falando de gestão, né? Com uma pitadinha ali só de marketing e tal, muito timidamente, muito tateando se aquilo... Você começou com a gestão, que era a coisa que estava mais fresca ali na sua mente, ali, que estava na sua praia mesmo. Exato. E ali eu encontrei algo que era importante para mim, a flexibilidade. E não é que você não vá trabalhar. Hoje a gente trabalha para caramba. Mas algo que me trouxesse a possibilidade de cuidar dos meus filhos. Né? Eu falei, a minha família se tornou um pilar muito importante, um valor muito grande para mim. E principalmente em função do meu segundo filho, né? Por quê? Que eu não queria, que história eu não queria viver, né? nessa questão da maternidade com empreender. O mais velho, o Heitor, foi para a creche quando ele tinha ali seus 8 meses. Numa dada altura, eu trabalhando na construtora, eu saía super cedo e não tinha hora para voltar. Então, meu marido levava para a creche e eu buscava. Só que às vezes eu buscava, ele estava dormindo. Ele passava o dia sem ver a mãe. Falei, pô, daqui a pouco ele está achando que a cuidadora da creche é a mãe dele, né, cara? Eu falei, peraí, tem alguma coisa muito errada nessa história. Não vai ser assim. E quando o Arthur nasceu, assim, eu já estava balançada pelo empreender. Mas quando veio... E aí, nessa época do Heitor, eu tentei ser consultora Mary Kay.
Ah, então você Falei, já teve uma coisa, eu falei, só que não era muito meu estilo e tudo, eu não me encontrei ali. Mas eu já vinha tentando alguma coisa no empreender. E aí o Arthur nasceu. E o Arthur veio para me provar, por A mais B, que o tempo que a gente tem com os nossos filhos, ele não volta. Ele não volta. E aí, até os 6 meses de vida dele, ele internou 3 vezes na UTI, né? A primeira delas com 7 dias de nascido, a segunda com 15 dias de nascido. Nós estávamos na UTI, assim, no sufoco com ele. E aí eu falei, cara, não vai ser isso. Eu não vou trabalhar mais no corporativo. Eu preciso estar com os meus filhos. Eu preciso estar. O dia que a médica falou assim para mim, você conhece alguém da seguradora, da Bradesco Seguros? Porque assim, seu filho está lutando contra o tempo. Falei, como é que é? Ai, credo. Corre. Ela falou, corre porque ele precisa de uma transferência numa ambulância, UTI com o médico, não pode ser com o enfermeiro. E toma ligar para Deus e o mundo no Rio de Janeiro. Quer dizer, você vê, assim, perder o seu filho ali na porta, né? Falei, peraí, calma aí, é um tempo que eu não volto, eu tenho que estar com ele. E aí, sorte, eu digo que eu sou uma pessoa muito sortuda nesse sentido. Claro que a gente estuda muito, trabalha muito para isso. Mas de ter a oportunidade que muitas mulheres não têm. Eu sei que isso é um privilégio. Não é? Poder estar com eles, poder fazer essa escolha. Agradeço muito também ao meu marido, que é o meu parceiro da vida inteira, que ele falou assim, vai, fica com eles e eu dou conta. Então, ter também um homem de verdade do seu lado faz muita diferença. Te dando um apoio, uma retaguarda mesmo. Não é? Fala assim, eu tô aqui, vai, cuida deles e tá tudo certo. E ele também falou, a hora que você quiser voltar, tá tudo certo também. E aí eu encontrei no digital essa flexibilidade, essa possibilidade de estar com eles e fazer a minha carreira seguir num outro ritmo, num outro fluxo, mas seguir. E como a sua formação em administração, todo esse contexto te ajuda hoje em termos do empreendedorismo, do que você faz hoje? Então, fica uma escola gigante, não é? Porque quando a gente precisa lidar com aquele volume de pessoas, de formações diferentes, com o volume de dados, de dinheiro também que passa, é uma responsabilidade financeira que a gente tem em relação ao projeto, fica uma lição muito grande, principalmente sobre organização e planejamento. Por quê? Os grandes negócios, as grandes empresas, elas não sobrevivem sem se organizarem em termos de processos e não sobrevivem sem um plano adaptável também. Então, eu tento mostrar isso para as minhas empreendedoras. Não tentem traçar regras fixas para vocês, para os negócios. Busquem, sim, o que eu tenho de meta para daqui a 3 meses. Há muitas empreendedoras com quem a gente conversa, assim, o que você quer para os próximos 3 meses? A gente nem está falando de 6 meses, 1 ano, 3, 5, como muitas marcas fazem, muitas empresas fazem planejamentos ali de longo prazo. A gente está falando 3 meses. O que você quer para os próximos 3 meses? Não sei. E quando você não tem essa clareza, até de objetivo, de uma clareza mesmo Sim. geral em relação ao seu negócio, fica muito mais difícil para você, marketing, ajudar. Quantos por cento você pode investir ali no seu setor, né? Sim. Porque o marketing, meninas, precisa de investimento. Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que a grande questão é essa. É um dos setores, inclusive, que quando eu trabalhava também no corporativo, era um dos setores que mais requeria investimentos. Exatamente. Então, a lição que fica é isso. Organizem-se, façam um planejamento que seja adaptável. Não percam de vista os números do negócio. Narinha, e como que surgiu essa ideia de você montar e criar mentorias e o grupo mesmo de mulheres empreendedoras? Conta para nós, porque hoje eu faço parte, sou muito grata por fazer parte da esfera empreendedora, mas eu sei que você que foi a mente por trás aí, eu quero que você conte essa história para todas as meninas que estão nos ouvindo. Pois é, então assim, a esfera ela vem justamente dessa necessidade de apoio que eu senti quando eu cheguei. Porque quando eu pensei, bom, vou empreender, vou trabalhar com marketing, vou montar meu Instagram, trabalhar com as mentorias, vou ensinar o que eu sei. Porque ensinar o que eu sei me permite estar com os meus filhos, que é um valor importante para mim. Então,
montei algumas mentorias. No início era uma mentoria só sobre o Instagram. Eu acho que esse material ainda está lá na Hotmart, que era, como é que era o nome? Instagram em Foco. Instagram em Foco. Foi a primeira mentoria que teve. E eu sentia que eu podia colaborar, então eu decidi pelas mentorias porque eu entendi que eu podia, de alguma forma, colaborar com o crescimento das empreendedoras. Mas uma coisa que eu senti falta, lá no meu início aqui em Portugal, foi realmente esse contato, onde eu ia encontrar as pessoas, onde eu conseguiria levar a minha mensagem. Participei de alguns grupos de empreendedoras, mas não sentia que aqueles valores que guiavam, na época, os outros grupos, eram para mim. E está tudo certo, né? Porque cada grupo tem seus pilares, cada pessoa é única, isso é muito individualizado. É muito individual. Mesmo. Eu não me sentia representada ali naqueles outros grupos em que eu participava. Falei, bom, e se a gente pensar em montar um? Na época, eu conversei com uma amiga, que era a Michele, que era designer. Começamos nós, na verdade, fomos nós duas, depois chegou a Lorena, e até brinquei que falei, nessa época eram 3 mulheres e 6 filhos. Pequenos. A Michele tinha gêmeos. Eu falei, ui, isso não vai dar certo. E não deu. Na época não deu. Foi um pouco antes do Covid. E a gente não tinha tempo. O fato é que a gente não tinha tempo. Com as crianças pequenas, gente, não dá tempo nem de respirar. E todo mundo dentro de casa. E logo depois fechou para todo mundo dentro de casa. E aí o projeto morreu um bocadinho, por um tempo. Mas ficou a faísquinha. Ficou. E aí, logo no pós-Covid, eu participei de um encontro de mulheres empreendedoras. E, assim, foi uma experiência que realmente me deixou marcada num sentido de que, não me representa. Para muitas mulheres era tudo que elas precisavam, mas para mim não me representava. E o que eu sinto? O que eu sentia naquela época? Vocês percebem que eu sou uma pessoa muito, muito técnica, né? E muito objetiva. Eu gosto das coisas ali, né, clarinhas, preto no branco e tal. Eu sentia falta de conteúdo. Eu falei, mas o que você me ensina? O que você pode me ensinar? O que você vai agregar para mim? Não é? E eu sentia falta daquilo. Falei, não, olha, voltei para a Michele e para a Lorena. Falei, a gente vai fazer o projeto, mas a gente vai ter que ensinar alguma coisa. Diferente. Elas têm que sair de lá com alguma coisa prática para elas aplicarem no dia seguinte do negócio. E se não for assim, eu nem vou para frente com isso. E assim surgiu a Esfera, então, com essa característica de ensinar. E me conta aqui, quais são os pilares que norteiam o seu trabalho hoje? O que para você já contou um pouco, mas vamos completar. Respeito, né? Porque cada empreendedora tem os seus próprios desafios. Cada uma sabe das suas dores, da sua história, da sua trajetória de vida. Cada uma tem os seus objetivos e a gente precisa respeitar a realidade de cada uma delas. Então, o pilar central do trabalho hoje é respeito. Eu digo sempre, cada uma do seu jeito, no seu ritmo, no seu tempo. Porque o tempo da Renata não é o tempo da Nara, não é o tempo da Maria, não é. E não adianta a gente querer puxar. Não, porque eu vou te puxar. Não dá. Ela precisa estar preparada para fazer o mesmo, não é? O mesmo movimento que você. Você pode até segurar na mão, mas tem que entender que você vai caminhar do lado, mas não atropelado. Atropelado. Por quê? Se você tenta fazer isso com uma mulher que empreende, só vai, empurra, uma hora ela joga a toalha. Ela tropeça e cai, ela não dá conta. E ela joga a toalha e desiste. Não é? Então, eu prefiro que elas cresçam gradualmente e estando preparadas para aquele crescimento, do que, de repente, do nada, elas estourarem. E por falar nesse estourar, quais são os maiores bloqueios que você nota nessas mulheres que você tem acompanhado? Renata, o maior de todos, sem dúvida nenhuma, e eu ainda ouvi isso ontem, numa mensagem que é assim, eu sinto que eu não sei o suficiente. Nossa. Eu sinto que eu ainda não estou pronta para dar mais um passo. Quando, na verdade, e ouvir isso do áudio que eu ouvi ontem, de uma mulher espetacular. E quero deixar para vocês uma lição que, numa dessas minhas mentorias, numa das vezes em que eu também estudo, né, eu estou com outros mentores, surgiu uma frase muito importante, que é assim, o nosso tempo de vida, ele é finito. E o conteúdo, o saber,
ele é infinito. A gente vai morrer aprendendo e vai morrer sem saber um décimo do que tem para saber. Né? Há muito por saber, muito, sem dúvida nenhuma. E é essa sensação que bloqueia muitas mulheres. Sendo que o que você sabe hoje, o que eu sei hoje, já é suficiente para que a gente ajude outras pessoas. Então, vencer essa barreira de não sentir que está pronta, de olhar para o conteúdo das pessoas nas quais a gente se inspira e falar assim, eu não dou conta de fazer igual, mas você dá conta de fazer do seu jeito. E sabe o que eu tenho visto também? Muitas mulheres, assim, receosas, com medo de usar a inteligência artificial, com medo de serem substituídas pela inteligência artificial. E você deve receber essa demanda aí todo dia, né? Ai, será que eu uso? Será que vai me ajudar? Como é que você encara essa... Até em relação às mulheres empreendedoras, em relação ao que você mesma pensa sobre isso. A gente brinca que é o estagiário, né? É o estagiário. Por que a gente brinca que é o estagiário? Quando você está numa empresa, no corporativo, o estagiário é aquele recém-formado, aquela pessoa recém-formada, que está inexperiente, que você precisa orientar, que você precisa treinar constantemente. Só que, assim, nós, como seres humanos, nós aprendemos e evoluímos. A IA aprende e evolui, sem dúvida nenhuma, mas ela continua sendo a eterna estagiária, porque ela não vai te substituir. Por mais... eu e Renato usamos ali, em especial o ChatGPT, que é uma das inteligências mais usadas. Você corrige o estagiário até hoje? Muitas vezes, inúmeras vezes. Nossa, tem hora que eu fico sem paciência com ele. O estagiário. Mas é isso, nós seremos revisores sempre. E orientadores e revisores de material. Por quê? Por mais que aquele dia que a gente está cansada, aquele dia que a gente está mais sem ideia, que o dia está apertado, a gente está na correria, a gente digita lá. Mas ele ajuda imenso. Ajuda demais. Demais. Que é isso? Demais. Que é isso? Por mais que às vezes você tenha que ficar corrigindo, isso também depende muito da forma como a gente demanda. Também, aprender a demandar. Principalmente para o marketing. Por quê, meninas? Vocês têm usado o ChatGPT e todas as IAs para criar conteúdo para rede social. E aí, a inteligência artificial, a cada dia que você faz uma pergunta, a IA te entrega uma estratégia diferente. E aí você vai pulando de estratégia em estratégia. Só que você nem percebe. Por quê? Porque nem todas as empreendedoras têm conhecimento do marketing, nem todas as empreendedoras têm o conhecimento de funil de conteúdo, níveis de consciência do cliente, jornada de compra, construção de conteúdo com narrativa, oferta. A gente não tem esses conceitos. Por isso que é importante ter uma boa mentora, ter uma boa profissional de marketing. Por quê? Porque aí você vai conhecer a estrutura do seu negócio, as suas estratégias, o seu objetivo. Porque senão você fica assim, você vai no Instagram, que o Instagram, a rede social é maravilhosa, tanto é que ela nos ajuda muito, mas aí você vai no Instagram de um guru e ele vai falar, use tal prompt para você, aí você vai lá, tem uma resposta. Aí você vai no outro, tem outra resposta. Mas nem sempre é a que você realmente deseja ou espera ou que vai te atender naquele momento. Exatamente. Às vezes nem é para o nível de amadurecimento do seu negócio. Né? Há vários... Eu testei, claro, a gente testa muito. Eu sou uma compradora de curso compulsiva, tenho um monte. Mas... Por quê? Porque eu quero ver o que as pessoas estão falando, eu quero continuar aprendendo, mas a gente precisa filtrar o que é para a gente e o que não é. E há muito prompt, há muita informação de verdade que não se aplica a muitos dos negócios femininos que a gente atende, em função até do nível de amadurecimento de cada negócio. Então, é importante, primeiro, a gente dominar os conceitos para depois a gente, então, de fato, pedir conteúdo para a nossa IA. Ótimo. Nossa, valeu ouro essa deixa aqui. Narinha, o que você deixaria aqui de mensagem, daria de conselho para todas as mulheres empreendedoras que estão nos acompanhando, e as que te acompanham e as que ainda não estão com a esfera empreendedora, não estão com a Nara, especialista em marketing digital? Bom, primeira... Conheçam, né, a Nara, em primeiro lugar, né? Aproveitem para conhecer toda essa história maravilhosa. Mas a grande questão que eu quero deixar para vocês é: acreditem no potencial de construção que cada uma tem. Outra coisa, tenham fé. Tenham fé, sigam
No dia que estiver custando, né? Aquele dia que às vezes Tá agarrado. tá agarrado, não estou gostando do que está acontecendo, as situações, né, dão um nó, parece que a vida dá um nó. Silencia um bocadinho, faz as pausas que precisa fazer, conversa com Deus, escuta essa voz maravilhosa que vai conversar com você e te orientar. Então, acreditem, tenham fé, conheçam, aproximem-se, na verdade, aproximem-se de profissionais sérios, de profissionais que estudaram para trazer mensagens e orientações para vocês. Não acreditem que o sucesso, ou que o retorno financeiro, ou que milhares de seguidores caem do céu da noite para o dia, e que é isso que vai te trazer a sensação de sucesso. Né? Sucesso é você estar em paz com você mesma. E conheçam pessoas como a Renata, como o projeto. A Esfera Empreendedora vai estar sempre de portas abertas para receber todas as empreendedoras que estiverem em busca desse espaço de respeito, acolhimento e conhecimento. Muito obrigada, muito obrigada. Adorei, Foi obrigada. muito bom. Amei. Olha, e agora nós queremos que vocês acompanhem a Esfera Empreendedora no nosso Instagram. Acompanhem todos os episódios que nós temos aqui, que estão maravilhosos, Incríveis. com outras mulheres empreendedoras, com muita história boa, que com certeza vão enriquecer vocês. E esperamos vocês nos nossos próximos encontros, com nós duas Em breve, juntas, em breve. juntíssimas. Muito obrigada e até a próxima. Beijo. Beijo.